Salve pessoal, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Café com Envelopamento, mais uma live. Hoje sabadão, domingão, né? Domingo, 3 horas da tarde. Fiz uma enquetezinha hoje de manhã para que a gente fizesse a live hoje à tarde. Muito bem-vindos, uma boa tarde a todos. Estamos ao vivo para mais um Café com Envelopamento. É 3 horas da tarde, mas é aquele cafezinho do pós-almoço, né? Café sempre é tempo. Ainda mais para nós aqui, mudou um pouquinho o tempo, já ficou um pouquinho mais friozinho. Salve aí, ó. Boeing, HMTS, Arte Filme, Mailson Adesivagem, a galera tá entrando aí, chegando. GH Souza, Ickerson Melo, Leonardo Iabe, Fran, Gráfica Idelcio, Alberto Plotagem, Mr. Envelopamento, bem-vindos galera. Rodrigo Souza, uma boa tarde a todos, muito bem-vindos. Thiago Corps, AR Envelopamentos, a galera vai chegando aí, vai passando pela nossa timeline. O Alberto lá de Aracaju, Sergipe, bem-vindo Alberto, obrigado pelo carinho, pela audiência. Mais um Alberto aqui, ó, Alberto Gomes. Gráfica Idelcio falando do Rio de Janeiro, RR Garagem também com a gente. Obrigado pelo carinho, galera, pela audiência de vocês. O Júlio Design falando de Rio Branco, Acre. Muito bem-vindo, obrigado, irmão, pela audiência. A gente que faz a nossa live todos os dias de manhã, né? Às 8h08 da manhã. Ontem a gente não fez a nossa live. A gente teve uma mudança de temperatura bem brusca aqui no sul. E a nossa casa aqui, a maioria sofre de rinite alérgica. E aí no sábado, ontem eu tava espirrando demais, nariz fungando e tal. E aí eu já fiz live assim, vocês sabem disso. Mas eu não quis fazer para poupar vocês de ficar mexendo no nariz toda hora, fungando e tudo mais. E aí hoje pela manhã ainda não tava 100%, mas já sentindo saudade de vocês. E também tem bastante coisa para contar para vocês sobre a próxima semana. Então fiz questão de fazer essa live hoje à tarde, talvez um pouquinho mais curta. A gente sabe que não é a mesma galera, né? A mesma audiência que a gente tem todos os dias de manhã, até por ser um domingão. Mas estamos aqui à disposição. Então, a primeira coisa que eu quero fazer para a galera que não está acostumada, a nossa live, ela nada mais é do que uma consultoria online, tá? Então, eu me coloco à disposição aqui para tirar dúvidas de vocês, para ouvir testemunhos de vocês, histórias de coisas que a gente já pôde passar para vocês nesses últimos dias, né, que a gente vem fazendo a nossa live. Dicas importantes, dúvidas técnicas, enfim, todo tipo de pergunta, dúvida, até mesmo algo que seja curiosidade de vocês dentro do envelopamento, da minha trajetória, ou de algo que eu possa responder para vocês. Eu tô aqui para isso. E a gente tem 2 canais para isso, tá? A gente tem aqui o balãozinho com interrogação para vocês fazerem a pergunta. Pode fazer perguntas aqui, eu vou ler, vou responder, coloco aqui para vocês em ordem conforme as perguntas vierem. Então peço por favor que coloquem as perguntas aqui nesse balãozinho, tá? E daí deixa livre o feed para a gente poder ir conversando com a galera, sabendo de onde estão falando, enfim. E aí eu respondo direto aqui. Ou então aqui por essa câmerazinha com sinalzinho de mais, que tu pode fazer uma solicitação para entrar ao vivo comigo. E a gente divide a tela ao meio e troca uma ideia, tu faz a tua pergunta, eu respondo diretamente no ponto, tá? Então, a partir de agora, os 2 canais abertos, tá? Para vocês fazerem perguntas ou curiosidades sobre envelopamento, seja cliente final, profissional, alguém que queira entrar no ramo, enfim, qualquer coisa, é só pedir aqui, ou então uma solicitação de vídeo e a gente entra ao vivo. E eu já vou entrar ao vivo aqui com
Boutique Car de Anápolis, Goiás. Fala, Salve, meu meu querido. irmão. Tudo Como é que você tá? tranquilo? Na paz? Passei um Tudo. remedinho aqui. E aí? Fala pra nós aí, em primeiro lugar, te apresenta, fala o teu nome, o nome da tua empresa e da onde tu tá falando. Então, meu nome é Abraão, sou daqui de Anápolis, Goiás, interior de Goiás. O nome da minha empresa, por enquanto ainda, é Boutique Car. Até mandei para você no privado a minha logo lá e tal. Estamos ajeitando. É a Legal. primeira vez que eu tenho um ponto físico, né? Então, assim, muito feliz. E o que eu quero compartilhar hoje é sobre o café com envelopamento. Um detalhezinho assim que a maioria das pessoas não gostam do serviço, que é tirar o envelopamento, né? Remoção. E sabe que é uma canseira, sabe que tem aquela cola, aquele trem. E até meus clientes sabem que eu abro a loja depois do café com envelopamento. Eu falo, Que cara, da eu hora. tenho que participar daquilo ali, porque assim, conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, assim, eu quero compartilhar com você sobre a live, acho que foi quarta-feira, se não me engano. Você passou sobre a remoção do adesivo sem deixar cola. E eu tô com um Corolla aqui, cara, que assim, como diz, eu até falei lá, o John Ventura fala, a paz de espírito. Para mim foi a paz de espírito, foi isso aqui, cara. Assim, você É mesmo, conta pra nós. trabalhar. Não, só. Primeira Ó, pergunta, tá? Tá, eu tenho algumas perguntas para te fazer para esclarecer, tanto para mim, mas eu conversei contigo, né, no privado ali, tu me chamou pelo Instagram para me fazer algumas perguntas voltadas dentro do assunto que a gente tinha falado na live, e aham. tu me mostrou algumas coisas, tu me mostrou que estava ficando cola, a forma como tu estava fazendo, enfim, mas eu quero que tu compartilhe isso com a galera. Então, Assim, que material é, em primeiro lugar, porque é bem interessante, porque às vezes a galera pensa, mas aí é material X ou Y, fica mais fácil, enfim, eu quero que tu fale a marca do material, né, que tipo de cola que ele é, se é a gente vai saber automaticamente pela marca do material, e como que foi o início da tua remoção, o que tu fez, como ficou, e depois que tu colocou em prática a técnica da remoção, o que aconteceu? Isso que eu gostaria que tu compartilhasse com a gente aí. então, vamos lá. Primeiro, aqui do lado do meu ponto comercial, são vários. Cara, aqui tem 3 concessionárias, do lado aqui tem uma loja aqui que é cheia de carro importado, e tem as estéticas automotivas, tudo aqui, cara. Aqui, tipo assim, é o setor automotivo. E Aham, aí o cara comprou um carro de leilão, esse Corolla de leilão. E ele estava envelopado. Então, assim, não é aquele negócio da gente saber qual que é o material, mas, pela experiência que a gente tem, é material nacional, entendeu? É tá, material nacional. E eu já trabalhei até com o Imprimax e com o Altac. Na minha opinião, esse é Altac, tá, entendeu? Para mim, esse aqui é Altac. Então, assim, eu fui primeiro eles foram tirar. Os caras do detail foram tirar. Quando eles arrancaram, ficou aquele monte de cola. Aí chamou aqui e tá, tal. Cara, você tem a técnica, não sei o quê. E eu falei, tem. E eu lembrando, eu tenho um amigo que conhece um cara, conheço um cara, vamos lá. conhece um cara. E aí eu falei assim, não, pego. Falei, cara, só que eu preciso de um tempo, eu tenho uns outros serviços agendados aqui e tal. Posso te entregar na semana? O cara, não, pode sim. Cheguei, olhei o jeito que eles tiraram, cara. Ficou a parte de cima da porta assim, ó, cheio de cola, cheio de cola. Aí eu olhei e falei, cara, que latado. Falei, vou na do Caleb. Sim, com um detalhe, né, é um carro que, se é um carro de leilão, é um carro que estava Novo, na rua, no, na estava em rua, no sol, exposição no de sol, sol, aquela coisa toda. no Mas sol. ok, vamos Isso lá, mesmo. tá cada vez ficando mais difícil a remoção desse carro. Mais difícil, mais difícil. Conta pra nós. E Fiz aí? um, fiz o checklist tudinho bonitinho, deixei ciente pro cara, falei, ó, irmão, como você também não sabe, eu também não sei, não foi a gente que aplicou, então assim, pode acontecer o quê? De quando tirar, pode sair um pedaço de tinta, um trem, tal, tal. O cara falou, não, não, Ok. tá perfeito. Fui lá, comecei a tirar.
E automaticamente eu fui naquela impulsão e tal. Aí começou a ficar a cola, eu falei, cara, pô, peraí. Aí eu lembrei de novo, te chamei no Instagram, você foi lá, me respondeu. Eu falei, não, beleza. E eu achei estranho porque você disse, falou assim, Brown, tem que ser de baixo pra cima. E eu falei, cara, mas pô, pra que de baixo pra cima? Sério, fiquei assim. Aí fiz de cima pra baixo. Ficou cola. Pouca, mas ficou. Aí fui de baixo pra cima. Cara, não. Eu falei pra minha esposa, foi, ó, vida, hoje a gente vai pra igreja normal, não vou ficar de noite. Tipo assim, eu fui almoçar agora, cheguei aqui, tipo assim, você trabalhando assim, mamão com açúcar, cara. Então, assim, claro que fica uns filetinhos de cola, é normal, porque Sim, assim, a sim, gente não sim. consegue tirar tudo. A gente tira, aí você tem que parar. Aquela hora Aonde que você tu para pra para, você puxar, fica aquele... ficam. Isso. E Perfeito. aí eu tenho uns caras do Detail também que são fera, e eles me passaram um produto. Até te mostrei aquele dia que você não tem trabalho nenhum, você só borrifou ali e Sim, passa a sim. estopa, acabou. Acabou. Então, assim, hoje, domingão, falei pra minha esposa, ó, vou ali rapidinho só. Ela, mas você vai tirar isso, cara, vai virar aquele trem, aquele monte de cola e não sei o quê. Eu falei, cara, não tem necessidade. Eu falei assim, não tem necessidade. Por isso que eu te mandei no WhatsApp, falei, cara, que serviço. Hoje, assim, hoje, qualquer um que chegar aqui, assim, não, arranca, fala, porque assim, com a técnica, meus dedos não tá. Ah, e detalhe, eu te mostrei aquele dia, ó, o Sim. dedinho, né? A lâmina do estilete, afiadinha, boa, não tinha. Deu um tie. Mesmo assim, não faz força, não é nada. Mamão. Eu, assim, Cara, tô satisfeito. eu vou te falar Satisfeito assim que eu demais. fiquei muito feliz com o teu feedback ali quando tu me chamou. Porque assim, a minha loja aqui vai fazer 13 anos, né? E eu experiência dentro dos materiais nacionais. Eu hoje ainda trabalho, ainda não quero deixar de trabalhar. Meu trabalho hoje em torno de 75% mais ou menos, 70, 75% com os materiais produzidos aqui no Brasil e esse material, talvez 74% seja Altac. O Marcelo, inclusive, está aí na live. Obrigado, Tô Marcelão, vendo aí, tô pela vendo. presença aí. Cara, eu já fiz N testes, porque a gente sempre fala que o nosso trampo ele termina quando a gente remove o material. Né? O trampo ele finaliza quando a gente remove o material. O nosso trampo qual é? Limpeza, descontaminação, desmontagem, aplicação e remoção. Às vezes o cliente não volta para fazer a remoção com a gente, ele faz em outro lugar ou ele troca de carro, a própria concessionária ou É. revenda assume aquele BO lá e remove e tal, enfim, e para nós já chega de novo um outro limpinho para refazer. Mas de verdade ele termina quando a gente remove, tá? Então assim, eu já removi muito carro, já removi Oracle 651, já removi 970, já removi Avery, já removi Mactac, já removi Altac, já removi Imprimax, já removi materiais de comunicação visual, como Ritrama, Avery, aquele que é a 20ª linha deles lá de comunicação, 3M, aquele que a galera vendia como Pro, mas que é Pro de Ah, promocional, tá ligado? Eu já é o removi mais tudo. barato. Então, assim, a gente desenvolve realmente uma técnica para remoção, para que a gente consiga ganhar mais tempo, deixar menos cola. E isso é uma coisa muito louca, porque assim, cada material tem uma característica, né? A gente teve agora, sem ser nesse final de semana que passou no outro, que eu estava em Caxias do Sul, a gente removeu um teto de uma Evoque que estava envelopado com 651, que a frio ela estava deixando 100% da cola. Daí tu imagina, a cola solvente ficar 100% da cola, cara, é um desespero, mano. É um desespero. Aí a gente começou a fazer testes, que é o que eu sempre falo, faz testes. Começa testando com ele quente, com ele mais ou menos, com ele super quente, com ele frio. Para os materiais nacionais, hoje, 99% das remoções são a frio. Para nós aqui, região sul, sudeste, 99% a frio. Por quê? Porque a cola se comporta de uma maneira diferente. A cola fica mais firme na película do que na lata. E aí tu não esquenta, vem com ela frio, puxando em direção ao teu corpo, como a gente falou, 45 graus, e de baixo para cima. Aí entra a loucura, né? Que foi o que tu pensou. Isso, Por que de isso, baixo isso para mesmo. cima, cara?
Não faz diferença, eu vou puxar de cima para baixo. Eu achei que você tava doido. Eu falei, velho, de baixo para cima, você vai arrancar do mesmo jeito. Faz toda a diferença ser de baixo para cima. Eu peguei agora, essa semana, tu foi uma das experiências, eu tive outro rapaz também, agora eu me esqueci qual é a loja, porque são muitas pessoas que conversam com a gente no privado, então tem coisas às vezes que fogem da minha cabeça. Mas ele também me chamou, se não me engano, uma loja no Rio de Janeiro, e ele falou assim, Caleb, você tá doido, mano, não tem como remover sem deixar cola e tal, papapá. O material tá aplicado há 5 anos, e aí eu comecei a trocar ideia com ele, falei pra ele o que ele tinha que fazer. Deu uma meia hora, 40 minutos, ele mandou mensagem de novo e disse assim, cara, tá ficando um pouco de cola, mas é bem pouquinho, é uns risquinhos assim, é justamente quando a gente para, mas tá saindo limpo. Eu tô assim, a gente tá apavorado porque tá saindo limpo. E eles já tinham removido o capô, se não me engano, o capô e o teto, eu acho. E passado um trabalhão absurdo, assim, né? E daí foram para as laterais, daí foi quando ele me chamou e eu compartilhei com ele o que a gente já tinha conversado na live. Ele falou, cara, eu ouvi a live, mas eu não entendi direito, me explica aí e tal. E aí eu expliquei para ele, ele fez e teve resultado. Então, assim, são coisas que eu não tô falando aqui simplesmente para jogar a palavra ao vento ou para inventar teorias. São coisas que realmente a gente já viveu, já experimentou e que a gente consegue comprovar que essa é a melhor forma, né? Então, assim, quem quiser falar, que deixe falar, tá ligado? Eu não me preocupo com isso. O que a gente se preocupa de verdade é com o resultado. É o que tu falou. Isso. Tu tinha pensado, de repente, em virar um domingão trampando, deixar de estar junto com a tua família. Não, eu achei que eu ia virar 24 horas. E aí, de repente, ontem, quando tu pegou ali pra fazer, tu falou assim, cara, que delícia. Deu certo, tá ligado? Eu fiz 40 minutos, eu fiz a lateral, assim, eu falei, vou embora, tá tão fácil que eu vou embora que amanhã eu venho brincar aqui de novo. É isso aí. Foi top. Agora só falta só o teto e essa tampa traseira aqui, o para-choque, tô tirando. O que deu trabalho para mim foi o capô, literalmente o capô, porque assim, o adesivo tava muito ressecado, sabe? Ele tá todo empoeirado, porque eu acho que ele ficou muito tempo no sol. Sim. Então assim, quando eu fui tirar, ele pipocou, né? Ele começou a sair aqueles pedacinhos. Aí eu tive que pôr o soprador, aquele vai mexendo, até esquentar um pouco, aí eu consegui tirar. E ele já não deu tanta técnica, porque primeiro que o capô dele é grande, então assim, você não tem acesso para você fazer aquele movimento e outra, são peças horizontais que estão expostas direto a tudo, né? Não só ao sol, mas também ao sereno, cerração noturna, enfim, toda aquela coisa fica ali. E aí não tem tinta que aguente, quanto mais o plástico, né? Isso. Aí a gente entende isso, mas... Hoje um vizinho meu, aqui tem lanternagem de pintura também, tem 3 aqui de frente também. Ele falou assim, mas vai arrancar a tinta não, e não sei o que. Ou não estragou, porque todo mundo acha que quando você vai envelopar é porque você tá tampando um carro que tá todo queimado, arranhado ou destruído, e aí depois você vai lá envelopa porque acha que é mais barato, que é pintura e é mais rápido, então isso. E aí quando o cara olhou, ele ficou assim, pô, cara, mas eu tinha a mentalidade que na hora que você arrancasse ia sair a tinta, o verniz, ia sair tudo. E ele achando, porque ele achou que ele ia vir aqui para vender o serviço dele, tipo assim, para pintar o carro. E ele ficou assim, mas o carro tá novo, o brilho tá novo, é normal, irmão. O adesivo é aquele esquema que você disse, são camadas protetores, vai protegendo. Então, sim, um carro é novo, 2019, se eu não me engano, tá novo, a pintura tá nova, colocaram, então, pelo que eu entendi, já tem tempo esse adesivo. Bem novinho lá. E isso, tá com verniz brilhando, tudo assim normal. Igual que na hora que eu terminar, se o cara não quiser nem lavar o carro, não precisa, porque tá assim. Sim. Não tá. Então, assim, show de bola. Eu tô satisfeito e agradecer mais uma vez pelo seu tempo, né? Que o mais importante é o tempo. Você tira o tempo para passar um pouco de conhecimento pra gente, é o que a gente guarda. Então, assim, grato mesmo pelo seu tempo. Grato mesmo. Feito, irmão. Muito obrigado pelo carinho. Feliz pra caramba de poder ter ajudado. E esse é o nosso objetivo, cara. É compartilhar cada vez mais conhecimento para que
o nosso mercado seja mais forte, né? Imagina, é o que tu falou, Isso. galera tem preconceito, o mercado ainda é muito novo, o envelopamento é muito novo, e se eu tenho conhecimento, se eu tenho a verdade, por que eu não vou passar essa verdade adiante? Ah, Porque eu vou me preocupar com o que alguém vai falar, com o cara que ri que tem que reespatular, ou com o cara que ri que tem que puxar de baixo para cima. Cara, deixa o cara que ri, deixa ele rindo no canto dele, eu fico com a minha verdade, compartilho isso para outras pessoas, e essas pessoas experimentam disso e vão passar isso adiante. Então esse é o nosso objetivo e a nossa missão. Feliz demais aí por top ter demais. compartilhado. Eu tô satisfeito. Tô satisfeito demais. E agora, pregar as Cara, novas técnicas, o que tenho tiver, uma né? notícia para te dar em primeira mão. Eu sei que tem outras pessoas na live, mas eu vou te dizer. Se tu tá satisfeito com isso, eu vou te dizer que isso é só o começo, cara. Isso é um pedacinho assim, ó, desse tamanho de uma enxurrada absurda de conhecimento que a gente vai transmitir. Top demais. A partir de amanhã, vocês vão ser impactados com a informação. E isso é uma promessa de algo que é concreto. Né? A partir de amanhã a gente começa o nosso projeto definitivo, já com a equipe que está cuidando do nosso lançamento, a equipe que está cuidando de todo o nosso marketing. A partir de amanhã começa, então a gente não vai ter apenas uma dica na semana, a gente começa a ter dicas todos os dias, um material muito da hora. Eu sei, muita gente me pergunta assim, Caleb, tu tá muito maluco? Toda vez que eu olho nos teus stories, você tá gravando. O que tanto... o que tanto vocês... O que os caras escrevem, né? Tirando esse bigode do Caleb, demais tá lá. Bigodinho de motoboy, ó. Bigodinho de motoboy, é só uns pelinhos. O que acontece, assim, a partir de amanhã a gente começa com dicas todos os dias, tá? Não só na segunda-feira, dicas todos os dias. Teremos uma aula de verdade, tá? De no mínimo 30 minutos no YouTube, toda terça-feira. A gente vai anunciar todo o nosso cronograma. Mas, cara, prometo pra vocês que vem conteúdo assim, ó. Conteúdo. E o mais interessante pra galera. Free. Tudo free. É só colar. Isso é maravilhoso. Isso é que todo brasileiro gosta de ouvir. É verdade. Não, top demais. Feito, irmão. Obrigado pelo carinho, pela presença aí, por compartilhar com a gente a tua experiência. Eu que agradeço. Deixa eu me divertir mais um pouco aqui. Valeu, irmão. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, com Deus. Valeu. Então, da hora. Abraão, o Tique Cara lá de Anápolis, Goiás, falando com a gente, compartilhando um pouco daquilo que ele pôde aprender com a gente aí, né? Nessa semana de live. Então, lembrando pra galera que tá chegando agora, aqui, ó, nesse lado a gente tem um balãozinho com uma interrogação. Vocês podem fazer perguntas aqui. Todas as perguntas feitas aqui vão ser fixadas na tela. E a gente vai respondendo a todos vocês um por um. Ou então pode fazer a solicitação de vídeo e entrar comigo, que nem o Abraão entrou agora, e fazer uma pergunta, ou compartilhar uma experiência daquilo que vocês já puderam aprender nesse tempo que a gente vem fazendo as lives aí. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Tem uma pergunta do Boeing 047. Explica sobre os processos da limpeza, quais produtos utilizar da forma correta. Cara, o que acontece? É um assunto bem amplo e bem longo, né? A gente fala sobre isso bastante nas nossas dicas. Eu vou te dar uma pincelada por cima, falo dos produtos que eu uso sim, mas não vou entrar em detalhes em cada um, tá? A gente vai ter, inclusive, aula sobre isso. Vamos lá. Aqui na loja a gente trabalha com 5 processos de limpeza, tá? 5 ou 6, mas normalmente são 5, independente do trabalho que a gente vai fazer. Então, processo número 1, um borrifador com água e sabão, borrifa no carro, limpa para tirar aquela poeirinha, qualquer coisa que tem em cima. Ponto 2,
lubrificante de Claybar e Claybar, tá? Descontaminação mecânica por meio da Claybar. Ponto 3, vinagre de maçã. Aplica o vinagre de maçã sobre a peça e vem tirando o excesso com pano. Número 3, o cleaner da Altac, tá? Como um dos produtos finais da limpeza para remover todo o vinagre de maçã que ficou, tudo que possa ter entrado nos poros da pintura, a gente usa o cleaner. E por último, a gente vem com álcool isopropílico para que este material faça com que os outros evaporem e não tenha umidade nos poros da pintura. Tá? Essas são os cinco passos e os produtos que a gente usa. Então, tem como detalhar mais isso, mas aí é passo a passo. A gente teria que ter uma live inteira de 1 hora só para falar sobre esse assunto. O Itamar Benito perguntou o seguinte aqui: qual o pior carro de fazer envelopamento? É uma boa pergunta. Assim, eu acho que hoje não vou falar especificamente de um carro em si, sabe? Tipo, tal modelo de carro, tal nome de carro, tal marca, enfim. Porque hoje as montadoras estão até de palhaçada com a gente, né? Tu olhar um Fiesta, tu não sabe se é um Fiesta, se é um New Fiesta, se é um Fusion. Os caras estão de palhaçada. Tu olha de frente, vem vindo uma Saveiro, tu não sabe se é um Gol, se é um Jetta, se é um Voyage ou se é uma Saveiro. Então os caras meio que avacalharam um pouco os nossos carros, né? Mas eu acredito que os carros mais complicados de se trabalhar hoje são os carros sedãs. Porque tem a mala, que é um processo um pouco diferente por exemplo, de um carro hatch, que é só uma tampinha pequena, ou até das próprias SUVs, é um processo mais simples. A mala é uma peça bem técnica, né? A gente tem que dividir bem o processo. Normalmente os carros sedãs, os para-choques traseiros são maiores, são mais compridos, tem mais entradas na parte traseira, e na parte dianteira também acaba tendo alguns desenhos um pouco mais complicados. E claro, depende muito da montadora, né? Algumas facilitaram a nossa vida, outras complicaram a nossa vida. Alguns carros são bem fáceis de fazer a parte frontal, já a parte traseira é mais complicada. Alguns a parte traseira é mais complicada, a frontal é bem facilzinha. Então, eu acho que cada carro tem a sua peculiaridade. Talvez hoje um dos grandes vilões aí dos envelopadores são os tetos de compas, né? Que a galera, inclusive, tem feito bastante material sobre isso. Eu produzi uma dica sobre isso já faz umas 3 ou 4 semanas. Ontem a gente removeu todas as dicas do nosso Instagram e começa um processo com um layout novo, tudo novo a partir de amanhã. Mas nós acabamos removendo o que a gente já tinha publicado. Mas um passo a passo de como fazer o teto de compas. A Altac, essa semana que passou, fez uma live falando sobre isso. Então acho que essas peças, carros mais técnicos, né, com partes positivas, negativas, eu acho que são sempre mais complexas. Talvez inclusive no nosso curso que vai estar disponível para a galera, a gente gravou um carro que é o Eclipse, ano 2000, Mitsubishi Eclipse clássico lá do Velozes e Furiosos. A gente gravou o carro todo, para-choque dianteiro, traseiro, laterais, portas. É um carro extremamente complexo, acho que ele é complexo do início ao fim, não tem nenhuma peça que eu diga assim, cara, isso é fácil. Porque tem uma mala que é bem complicada, para-choque traseiro é bem complexo, vem com os nomezinhos Eclipse e Mitsubishi gravados no carro. Para-choque dianteiro tem 3 entradas bem negativas. É todo um processo para fazer o envelopamento do carro. A gente transformou ele de prata para Baby Blue da Altac. E inclusive tem o vídeo dele no nosso feed aí, se vocês procurarem vão ver. Um carro bem complexo. Eu acho que os carros mais antigos eles são mais complexos porque eles não vêm de uma linha de produção, daquela coisa que todos são iguais, né? Ele tem, cada partezinha dele é diferente de outro. Então acaba se tornando um pouco mais complexo. Existe algum macete rápido para saber quantos metros de material utilizar no carro?
Cara, o macete rápido é o seguinte, conta uma bobina por carro, tá? Eu trabalho assim já há muitos anos. Eu não faço mais conta de quanto que eu vou gastar para fazer determinado carro. Uma bobina eu sei que dá. Então, todos os meus cálculos, todo o meu orçamento é em cima de uma bobina. Se eu não utilizar uma bobina, eu deixo esse material guardado. Eu coloco uma etiqueta, uma etiquetagem com fita crepe ou alguma coisa, dizendo de qual carro é, qual mês que foi feito. E ele fica ali porque a gente dá garantia de 1 ano de material e mão de obra. Então eu deixo aquele material guardado, caso o cliente dê uma raspada com para-choque, bata uma lateral, dê algum problema que eu tenha que trocar. Eu tenho o mesmo lote, mesma cor, tudo igual, sem me preocupar. Então eu sempre trabalho contas em cima de uma bobina, tá? Que eu considero a forma ideal, principalmente para os materiais importados, que às vezes a gente não encontra no mercado de uma forma rápida. Então, sei lá, vou fazer uma Jeep. A Jeep Renegade, por exemplo, se não fizer o teto, dá para fazer com 10 metros. Eu já fiz o carro todo com 10 metros. Tá, e aí, vale a pena, não vale a pena? Cara, depende. Depende bastante, assim. Eu jamais compraria contado, nem 10, nem 12, nem 15. Eu prefiro comprar uma bobina de 25 metros e o material vai sobrar ali, ok, pronto. E se aparecer uma outra Jeep, eu faço outra. Mas eu tenho material ali, tá? E o meu orçamento é em cima disso. Eu não gosto de trabalhar com material contado, não gosto de cortar todo o material antes de fazer, mas aí são processos e procedimentos de cada loja, tá? Não gosto de contar assim, tipo, vou fazer um carro sedã, um carro hatch, eu acho que esse aqui 15 metros dá, vou comprar 17. Não vejo nenhuma vantagem em relação a isso, tá? Vamos ver aqui, mas no assunto sobre armazenagem de material, local ideal para guardar os materiais. Eu fiz para mim aqui uns suportes, a Altac tem esses suportes na Altac Store. São suportes de parede, que tu coloca, por exemplo, tu coloca a bobina aqui, tem tipo assim, uma paradinha fixa aqui, tu encaixa a bobina aqui e do outro lado tem um pino assim, que tu coloca e gira ele pro lado, ele fica travado. Se tu precisar remover, tu só tira aqui, tira isso fora e tira a bobina, não precisa tirar de dentro de todo um varal assim, por exemplo, né? Ela fica presa só na pontinha do material, bem bacana, bem legal, útil pra caramba. Eu acabei fazendo as minhas aqui. Na época a Altac acho que não vendia ainda, estava trazendo, sei lá, e eu acabei fazendo as minhas, tá? O meu material todo é assim, eu deixo ele no saquinho, tiro da caixa e deixo no saquinho para evitar poeira e coisa em cima, umidade, e todo ele na horizontal, assim, guardadinho ali. Da hora, mano, boa tarde. O que você acha de fazer envelopamento nas caixas de roda das portas e qual o risco? Isso seria para um envelopamento full, né? Quando a gente envelopa por dentro das portas também, como se fosse o processo de pintura do carro, né? Particularmente eu acho bem legal. Acho bem interessante. Só que é uma coisa que dá uma mão de obra bem grande, né? Eu aqui para fazer um envelopamento full eu cobro 2,5 vezes a mais do que o carro todo. Então, sei lá, se eu cobrar 4 para fazer um carro, eu cobro 10 para fazer ele por dentro das portas. Porque tem que remover as portas, tem que remover forro de porta, fazer as portas, fazer a parte interna das portas, né? Toda aquela parte grande do carro. É um trabalho bem grande, é um trabalho bem minucioso. Tem que ter cuidado, não que a gente não tem que ter cuidado no resto, né, mas tem que ter um cuidado muito especial de quebra de memória, pós-aquecimento. Todo o processo de aplicação com muito cuidado, porque se tu não tiver cuidado nesse processo, tu vai perder muito mais material, e além de material tu vai perder mão de obra, porque vai ter que remover porta de novo, remover fechadura, enfim, todo o processo que tem que ser feito. Então tem que ser tudo muito minucioso. Não pode ter pressa. É um trampo que, sei lá, tu vai pedir 10, 15 dias para fazer.
trabalhar com tranquilidade. Então tu tem que ganhar para trabalhar esses 10, 15 dias, sendo que tu faria um envelopamento total, sei lá, em 5. Então, o risco é esse, é de tu ter algum tipo de retrabalho, alguma coisa, tua mão de obra toda é muito maior, né? Então, particularmente eu gosto, já fiz alguns, mas eu cobro bem para fazê-los porque é uma mão de obra bem grande, bem maior do que fazer um carro todo por fora. Sei lá, dá para fazer 3 carros no tempo que tu faria um carro full. Então tu tem que saber que para fazer esse carro full, tu tem que cobrar para fazer um carro full. Tá? Isso é bem importante. Vamos lá. Tá, aqui acabaram as minhas perguntas, respondi todas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fico à disposição. E eu vou falar... Surgiu mais uma aqui. A pergunta, no caso, seria a armazenagem correta para evitar que a cola estrague com umidade. Pois às vezes pego retalho de material e percebo que a cola está sem taque. Isso, bem interessante. Então, eu tenho isso, assim, eu tenho o das bobinas, eles são todos distantes do chão, tá? E são isolados por plástico. A umidade, ela está no ar, né, de uma maneira geral. Então, se o material ele estiver exposto, sem a proteção plástica, por exemplo, ele vai pegar mais fácil a umidade. O plástico não impede a umidade, tá? Isso é bem interessante. Mas ele auxilia para que não seja tão simples a penetração de umidade. Segundo ponto, para os recortes e os retalhos ali e tal, eu tenho um espaço que é mais ou menos uns 80 centímetros de altura do chão, todo com MDF, né, madeira, e aí a gente coloca o material ali também longe de parede e tudo mais, e ele fica num lugar que não tem, em teoria não tem como ele sugar a umidade de nada, né, só a umidade do ar mesmo, que aí não tem como evitar. E a gente tem materiais ali que, pô, cara, tem material que chega a ficar 2, 3 anos ali, a gente acaba usando para alguma coisa ainda de recorte e tal, bem de boa, tá? O principal cuidado é esse, é deixar longe de paredes, dessas coisas assim que possam sugar a umidade, né? E deixar longe do chão, não pode deixar no chão. No chão o piso é um lugar direto de sucção de umidade. O Mr. Envelopamento botou, esse seria o verdadeiro full. Exatamente, o full na verdade é isso, né? Quando a gente fala de full, ele é por dentro das portas, ele é as portas. No meu caso aqui, eu vendo o envelopamento full, o que eu não faço? Eu não faço a parte de dentro da mala, aquela parte lá de trás que tem que remover fora a tampa, ou remover fora o porta-malas, eu não faço essa parte, não entra como full para mim. Nem a parte interna do motor, tá? A parte de dentro do capô, essas coisas assim, eu não faço. Não é que não dê de fazer, mas eu realmente não faço por entender que é uma perda de tempo muito grande. Mas aqui quando o cliente abre as portas e tal, as 4 portas vão estar adesivadas, ou as 2, a parte interna da porta toda adesivada e tal. Bem interessante de fazer. Caleb, você virou referência para todos nós do mercado de envelopamento. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Cara, de verdade, assim, quando eu decidi no ano passado, né, e agora em maio vai fazer um ano, que eu tomei essa decisão de compartilhar a minha experiência e conhecimento com a galera, foi justamente porque eu vi algumas coisas que eu já via, né, há um tempo, algumas coisas que me chateavam bastante dentro do envelopamento. E o envelopamento é uma coisa que eu respeito demais, eu tenho uma gratidão muito grande pelo envelopamento. De verdade, essa profissão mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a história da minha família. E graças a Deus hoje eu não sobrevivo apenas do envelopamento, eu prospero com ele, né? E poder trabalhar com aquilo que eu gosto, assim, é uma coisa muito da hora. E eu via, de uma maneira geral, muitos instrutores muito frágeis, muito fracos, com pouca experiência, pouca vivência e muita mídia. E aí algumas coisas me entristeciam, assim, porque eu tinha às vezes a oportunidade, ou às vezes até o desprazer de estar junto com esses caras em determinados lugares e ver que eles realmente eram muito fracos.
E aí eu falei, cara, que loucura isso, como pode, assim, caras passando conhecimento e na verdade eles não têm, né? O que de certa forma não é errado. Um aprendiz com resultado ele pode ensinar também, desde que ele entenda que ele é um aprendiz com resultado, né? Eu não posso ser um professor de autoescola, por exemplo, que ensina o aluno a ir para frente, para trás no carro, que é primeira, segunda, terceira, quarta, e tu não vai passar de quarta, tu não vai chegar no limite do carro, que seria a quinta marcha. Tu vai ensinar a fazer a baliza ali, ou o estacionamento, enfim. Isso é uma coisa, e é fundamental, a gente precisa de pessoas para isso, e eu acho que isso é legal. Mas eu não posso ser esse professor e dizer que eu vou te ensinar a fazer drift, dar cavalo de pau e andar de ré, tá ligado? Que na verdade é muito do que as pessoas procuram também. As pessoas precisam um começo, mas elas também querem aprender a fazer o drift, tá ligado? E aí eu falei, cara, o que acontece é que as pessoas estão começando... tá maluco? As pessoas estão começando com gambiarra, tá ligado? É que nem o brother botou ali, tem gente ensinando a passar massa de vidro às vezes a cleibar. Sabe, a experiência te ensina que se um dia tu for trabalhar em algum lugar e a tua cleibar cair no chão e sujar e contaminar, e tu tiver por perto uma massa de vidro, tu pode quebrar o galho com aquilo, tá ligado? Mas aquilo não é pra isso. Eu já vi caras ensinando a cortar material com fio de nylon, tá ligado? Com corda de violão. Mano, só um pouquinho, tá errado. A ferramenta não foi... Tem ferramenta para determinadas coisas, tem a ferramenta correta. Então eu não vou estar ensinando os caras, eu não sou MacGyver, vou estar ensinando a fazer gambiarra, tá ligado? Então, e inclusive isso que o CL Adesivos aqui comentou, isso foi uma das coisas que me chocou, assim, eu falei, cara, não pode ser, mano. E eu tava vendo uma live, como vocês estão assistindo a minha aqui, só que ao invés de 12 pessoas ali, tinha, sei lá, 5 mil e poucas pessoas. É uma live do Wendel Carvalho, que ele falou o seguinte, ele disse, cara, quando os bons se calam, os maus governam. E aí eu pensei assim, eu disse, cara, eu não posso me calar, velho. Eu não posso me calar, eu tenho que realmente compartilhar, porque se eu não compartilhar aquilo que é certo e o que é correto com a galera, alguém vai compartilhar aquilo que é errado. É aquela história que nem de pais com os filhos, né? Se o pai não chama os filhos para falar a coisa papo reto, o colega da escola vai ensinar da maneira errada. E ele vai achar que a maneira errada é a maneira certa porque o pai não teve a capacidade de chamar ele e falar. Então, a minha decisão foi essa. Não, eu vou enfrentar isso e tem muitos momentos difíceis, tem muita crítica, mas também tem muito apoio. E a gente começa a ver as vidas sendo transformadas e mudadas pelo conhecimento, né? E como diz aquele texto, eu cito várias vezes aqui, se popularizou com o nosso presidente, né? Que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é exatamente isso. Então, no momento que tu conhece a forma de fazer e a maneira correta de fazer, aí não tem, velho. Tu realmente fica livre de passar aquele trabalho, tu fica livre de ter o retrabalho, tu fica livre de N situações. Então, essa é a ideia, compartilhar a verdade, mas não a minha verdade, mas a verdade. A pergunta, no caso, seria armazenagem correta para evitar que a cola estrague com... Não, isso aqui já foi, né? Tinha uma outra pergunta aqui, mas saiu aqui. Então é isso, sabe? É realmente compartilhar a experiência, aquilo que realmente a gente vive, né, irmão? Não é uma utopia, um sonho, algo que é voltado especificamente para uma marca ou para outra, mas são coisas que realmente a gente vivenciou e pode viver dentro do envelopamento com essa gratidão enorme de poder ver as vidas sendo transformadas, né? E isso eu acho que não tem preço. Então, olha quem tá aí, Thiago Sossai tá na live com a gente. Obrigado, irmão, pelo carinho, pela audiência aí. Um grande mestre do envelopamento no Brasil. CL perguntou ali, ô irmão, de sacanagem, as perguntas aqui, ó. Você pretende dar curso de PPF? Não pretendo, tá?
Me considero um mestre de envelopamento, não me considero um mestre de PPF ainda. Estou correndo para isso, estou tendo vivência com isso. Sei que eu posso ensinar já sobre PPF, mas não me considero um mestre. Acho que quem ensina tem que ser mestre. E o mestre ele tem que conhecer tudo. Ele tem que conhecer, ele tem que ter experiência de vivência, de tempo, né? Tempo de trabalho, experiência de quantidade, quantitativo, quantos carros já fez, quantos tipos de carros já fez, conhecer de materiais, mais de uma marca de material, se aprofundar isso. Então, acho que ainda não sou um mestre do PPF, mas estou caminhando para isso, caminhando para esse futuro aí de ser também um cara que pode, com toda a autoridade, ensinar sobre PPF. Hoje me considero um mestre de envelopamento, vinil, e também do cromo, que é um material bem diferente, bem complexo, que poucos têm essa vivência. Eu também gosto muito desse material. Ó, entrou o Alcines aí com a gente. Boa tarde, irmão. Edson Tibola. Caleb, quem aprendeu nas antigas a envelopar com água e a seco, você diria que é capacitado? Depende para quê, irmão. Assim, o que acontece? Eu acho que a galera mais antiga, de uma maneira geral, tem muito mais experiência, tá? Viveu muito mais experiência, viveu o adesivo ruim, o adesivo sem antibolha, viveu o adesivo cola solvente, cola acrílica, viveu tudo isso, né? Para aplicar PPF. Ah, tá. Beleza. Agora sim. Agora ficou mais claro. Para aplicar PPF. E então, assim, eu acho que sim, que a galera mais antiga acaba tendo mais experiência, mas eu acho que os caras que entram novos hoje, eles estão com a faca e o queijo na mão, tá? Porque todos os problemas e as coisas que a gente viveu e passou, hoje, quem é mestre, quem ensina, ele já entrega de mão dada. Tem muito lugar, muita plataforma para o cara buscar conhecimento. Instagram, YouTube, Facebook. Cara, tem N cursos em todo lado. E então eu acho que meio que assim, eu lembro que quando eu fui fazer a primeira vez um curso de PPF, o instrutor me disse assim, cara, esquece tudo sobre envelopamento e é tudo novo. E de fato tem alguns princípios como triangulação, a limpeza e descontaminação, que são iguais. O resto muda muito, muda a forma de espatular, muda a forma como a gente trabalha com o material até certo ponto, porque, por exemplo, quem já está acostumado a trabalhar com material airflow, que tensiona o material como um lençolzinho nos 4 cantos, deixa tudo pronto para depois começar a espatular, o PPF é bem próximo disso. Então, depende muito, não necessariamente quem é mais antigo, quem já trabalhou com água ou seco, mas depende muito do profissional ser completo ou não. Se é um cara que já trabalha com material airflow há bastante tempo, ou bubble free, se é um cara que já trabalha com triangulação, tensionamento. Se o cara já vem dessa linha, dessa pegada, ele entende o PPF de uma maneira muito rápida e muito fácil. Se o cara não trabalha com isso, não faz diferença nenhuma ele já ter aplicado molhado ou não, já ter feito acabamento ou não faz diferença nenhuma, tá? Porque daí são coisas realmente bem, bem diferentes. Bom, galera, eu acho que é isso por hoje, tá? A gente vai aqui para 10 para as 4. A gente fez uma live totalmente fora do nosso horário, para não perder mais um dia com vocês, né, devido ao dia de ontem. Amanhã às 8h08 da manhã eu estou ao vivo para o nosso café com envelopamento, para tirar dúvidas, responder perguntas, compartilhar informações. Eu convido vocês a sentarem na mesa para tomar café comigo amanhã às 8h08 da manhã. Traz a tua pergunta, traz a tua curiosidade, traz a tua informação,
para a gente poder compartilhar amanhã de manhã. E lembrando, tá? Porque eu sei que o nosso público tem uma variação muito alta, ainda mais hoje. A galera entra, fica um pouquinho, sai, entra um pouquinho, sai. A partir de amanhã começa o nosso novo processo aqui no nosso Instagram. Vai ter Instagram, YouTube. Não esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, tem grupo de dicas exclusivas. Tá ali na bio, tem o linkzinho para se inscrever. É livre, não precisa pagar nada, não precisa se cadastrar. É só clicar ali e já vai entrar direto no nosso grupo do Telegram. É o grupo que anuncia quando a gente entra em live, quando vai ter alguma aula online, enfim. Então, a partir da semana que vem, a gente já começa segunda-feira com as dicas tradicionais de segunda, porém a gente vem com muita novidade, tá? Então fiquem ligados na semana que vem, porque a gente já começa com dicas todos os dias e uma surpresa, tá? Que eu já revelei aqui, mas vou falar para vocês especificamente para quem assistiu às nossas lives. Terça-feira, ainda não vou dizer o horário, tá? Porque a gente vai dizer durante a nossa programação da semana. Terça-feira nós já teremos a nossa primeira aula gratuita, free, uma aula de verdade do início ao fim lá no nosso YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu no YouTube, cola lá com a gente, Caleb San Martins, no YouTube, tá? Tem uma sériezinha que a gente gravou lá, que é o Envelopamento de Suas Conexões, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais da nossa história, também tá lá. E a partir de amanhã, a gente vai anunciar o horário, toda terça-feira, uma aula de no mínimo meia hora, uma aula de verdade, tá? Sem esconder macete, sem esconder nada, tudo do início ao fim para vocês. Então, é um começo de um novo ciclo com a gente aí, uma jornada do envelopamento, compartilhando informações, segredos e tudo mais, para que tenhamos um mercado muito mais profissional, tá? Então amanhã às 8 e 8 da manhã, a nossa live, Café com Envelopamento, te espero, traz tua pergunta, entra comigo ao vivo, troca uma ideia, que todos nós crescemos com isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, aproveitem o domingão aí e até amanhã. Valeu!